Bem, pessoal, bom dia. Eu vou agora iniciar a chamada e quem estiver presente, peço aí para se manifestar. Adenildo, Presente, professor. Adriana, Presente. Ana Cristina, Presente. Anderson Santos, Andréia de Souza Lopes. Alguém conhece a Andréia? Sabe se ela realmente está cursando a disciplina ou não? Professor, ela falou pra mim que ela tinha trancado. Tá certo. Então, essa observação aqui. Carlos Diego, do Frai. O Frai está aí? Ele mandou mensagem agora há pouco. Ednet, Presente. Funcionou aqui. Elisângela, Presente. Bom dia, professor. bom dia. Jarliane, Presente. Joelma, Robertson, Letícia. Presente. Presente, professor. Claro, professor, presente. Tá, perfeito. Luziele, Margarete, Presente, professor, bom dia. bom dia. Matheus, Nayara, Presente. Rosilene, Presente, professor. Sandy, Thalia. Professor, a Oi? Osilene está presente, é que a minha internet cai toda hora. Tá, não, já coloquei presente aqui para você. Valber, Estou presente. Vitor. Presente, professor. Perfeito. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, antes da nossa prova. Consegue acompanhar minha tela aí, pessoal? Não, não está aparecendo ainda. Para mim Até não agora apareceu não nada abriu ainda. ainda. Só um momento. E agora? Para mim não sei pros outros. Não. Tá certo. Então, vou ter que mudar aqui a forma de compartilhamento.
E agora? Agora sim. Tá, então vamos lá. Bem, pessoal, bom dia a todos aí. Agradeço mais uma vez, tá, a participação de vocês aí. Sei que é uma aula aí antes da nossa prova, mas é uma aula tranquila, conteúdo bem fácil aí de entender. E espero aí que vocês possam aproveitar ao máximo. Então, nossa primeira aula de hoje é sobre o ciclo da relação patógeno-hospedeiro. Bem, quando a gente fala dessa relação, a gente tem que entender, né, como os patógenos eles conseguem, né, criar essa relação aí dentro do hospedeiro, né, como acontecem todos esses processos e como cada tipo de organismo ele tem, né, uma forma aí de realizar aí a sua penetração dentro do hospedeiro, que no caso é a planta, né. Então, dentro desse ciclo da relação patógeno-hospedeiro, né, existe uma ordem, essa ordem ela é realizada através de etapas, né, e são aí processos básicos que são realizados em 5 etapas, né. Então, dentro dessa ordem cronológica de acontecimento, a gente tem que entender como é que ocorre, né, desde a sobrevivência desse organismo, como ele consegue se adaptar aí às diversas formas para sobreviver, e como também ele realiza essa disseminação ali dentro do hospedeiro, e como ele realiza também a infecção, quais são os processos, quais são as formas de entrada desse organismo dentro do hospedeiro, que no caso é a planta, e como ele consegue ali se colonizar, que é a parte da colonização que ele já começa a realizar ali, a, a parte de patogênese, e consigo aí ele já consegue, no caso, realizar também a sua reprodução, que ele acaba se fixando, né, e acaba aí reiniciando um ciclo dentro do hospedeiro, e acaba aí, de forma negativa, né, aumentando aí a sua população. Então, dentro dessas cinco etapas, né, que foram citadas anteriormente, é preciso entender que para que ela ocorra, né, a gente tem que saber, claro, como ela começa, né. Então, dentro desses ciclos aí, dentro daquelas etapas que foram comentadas anteriormente, existe dois ciclos distintos, né, que é o ciclo primário e o ciclo secundário. Então, é dentro desses dois ciclos principais aí que ocorre a atuação aí do patógeno, então desde a sua sobrevivência até a sua reprodução. Então, temos que entender como ocorrem esses dois ciclos aí, como é que cada um age dentro daquelas 5 etapas do patógeno dentro do hospedeiro. Então, começa, né, claro, com a forma como ele consegue se desenvolver, ele consegue sobreviver, e a partir dessa sobrevivência ali dentro do ciclo primário, que ele já vai realizando aí o seu desenvolvimento e, consequentemente, aí a sua reprodução. Então, esses dois ciclos aí, eles acabam representando, né, uma forma aí como os patógenos conseguem realizar essa relação aí junto com o hospedeiro, né. Claro que esses dois ciclos aí, eles vão acontecer de diversas formas, porque cada tipo de organismo, por exemplo, como fungo, como bactéria, como vírus, nematóide, entre outros, eles apresentam, né, uma forma aí de conseguir se desenvolver, de conseguir se disseminar. Então, cada um tem os seus mecanismos de sobrevivência, né? Então, isso é importante, mas eles seguem aí, claro, né, essas 5 etapas aí, esses 5 processos, dentro do ciclo primário, como também dentro do ciclo secundário. Como é uma forma mais fácil de vocês conseguirem entender, né, como ocorrem essas etapas, é um resumo, né, que dentro do ciclo primário ocorre aí o início, né, no caso, essa disseminação e sobrevivência, né, para depois ocorrer o ciclo secundário, que é desde a infecção ali até a sua estabilização no hospedeiro para a sua consequente aí, reprodução. Então, quando a gente consegue entender como ocorre aí esse ciclo, essas etapas dos patógenos no hospedeiro, fica mais fácil, né, realizar um tipo de controle para que não ocorra aí uma grande infestação e que seja um problema aí na parte econômica, também na parte de produtividade das culturas. Então, é sempre importante saber que dentro desses dois ciclos, né, a disseminação do patógeno ali aqui é uma das etapas mais importantes, porque
é a forma no qual ele consegue aí se alastrar dentro, né, de uma população ali de plantas. Então, é imprescindível saber, né, que essa disseminação aí, ela ocorre já quando a planta ela já está doente, né? Então, no caso aí, a ação do patógeno já está bem efetiva, porque ele já passou, né, pelos aqueles processos ali de sobrevivência da infecção até ali a reprodução e, consequentemente, a sua disseminação. Então, nesse caso aí, a planta ela já está apresentando os sintomas aí, no caso ela já está doente, e isso já é um ponto negativo. Em relação à sobrevivência, como foi mencionado antes, né, dependendo qual é o tipo de organismo, seja fungo, bactéria, né, entre outros, eles conseguem aí maneiras, né, e mecanismos de sobreviver. Então, existe organismos que conseguem sobreviver aí fora do hospedeiro aí de 2 a 8 anos, né, eles acabam diminuindo aí o seu metabolismo, eles ficam em estado de latência, até conseguirem aí uma chance de conseguir infectar essa planta e conseguir realizar a disseminação e, consequentemente, a sua reprodução. Então, cada tipo de organismo ele tem aí um mecanismo é, de sobrevivência e, consequentemente, de infecção e reprodução. Então, quando a gente analisa aí os diversos tipos de organismos, cada um aí deles apresentam essas formas de sobrevivência. Então, é sempre importante, né, a gente saber aí quando está a campo qual tipo de organismo ele está causando, né, aqueles danos, aqueles sintomas ali, porque quando a gente sabe que tipo de organismo fica muito mais fácil o seu controle. Um exemplo aqui de organismos que conseguem sobreviver aí fora do seu hospedeiro é o osporo, é um tipo de fungo que acaba se apresentando resistência, né, fora do seu hospedeiro. Então, ele pode ser encontrado aí em alguns ambientes, principalmente aí, em matéria orgânica, também nas plantas hospedeiras e principalmente em sementes, né? Então, eles criam aí a forma de sobreviver. Então, todo o cuidado ele é importante para ser observado os diferentes sinais e sintomas aí da presença desses tipos de organismos, seja onde ele consegue aí sobreviver. Então, aqui, por exemplo, temos um ciclo, né, de uma bactéria, e em cada etapa desse processo aí, dos ciclos primário e secundário, né, a sobrevivência dele ali, ele pode ocorrer de diversas formas. E aqui é um exemplo de como ele acaba aí criando condições para conseguir sobreviver. Um outro exemplo aí desse fungo, né, que consegue aí consegue sobreviver através aí de seus mecanismos, como a presença dessas células da hifa, né, ou desses esporos que acabam aí facilitando a forma como esses organismos conseguem se desenvolver. E existe aí também, por exemplo, esses esporos que têm uma condição aí de apresentar formas mais fáceis de se desenvolver, né, de fazer a sua reprodução. Então, os esporos aí são partes do fungo que acabam facilitando aí a sua forma de disseminação, reprodução e principalmente de sobrevivência. Então, esses organismos, eles acabam aí criando formas, né, de conseguir primeiramente sobreviver para depois realizar aí a sua disseminação. Então, os fungos, principalmente através das hifas, né, e desses esporos aí, eles facilitam e tem essa facilidade aí, no caso, de conseguir aí se manter também e sobreviver. Eles acabam conseguindo diminuir, né, o seu estado de latência aí, o seu metabolismo para não gastar tanta energia também, e na hora que eles encontram um ambiente favorável, eles conseguem se desenvolver, principalmente ali no ciclo primário, e depois, a partir do ciclo secundário, eles acabam aí se reproduzindo já, utilizando a planta hospedeira como alimento. E como é que ocorre, né, essas formas aí de disseminação? Se ele já conseguiu sobreviver, né, dependendo das condições no qual ele se encontra, então existe aí diversas formas na qual ele consegue, né, realizar essa disseminação. Então, seja aí principalmente um ambiente, né, um ambiente ele acaba aí se tornando
um fator que é primordial na forma como ele consegue disseminar. Então, existe também, né, outras etapas aí na qual ele acaba favorecendo essa disseminação, seja através de vetores como os insetos, ou, por exemplo, também na parte de irrigação, tem na questão das sementes, animais, o próprio homem também acaba sendo aí um vetor de disseminação, principalmente, por exemplo, aí com esporos de fungos, né? Então, existem diversas formas aí para que eles consigam, né, se disseminar dentro de uma lavoura. Então, todo o cuidado aí também ele é muito importante na forma como você faz todo aí o controle, né? Então, a utilização de substâncias que acabam aí fazendo a eliminação desses fungos ou desses outros organismos também acabam sendo importantes nessa forma como eles conseguem fazer o controle da disseminação. Aqui também tem um exemplo de como, né, esses tipos de organismos conseguem fazer sua disseminação através também das gotículas da água, que acabam criando aí formas, né, ao se encontrarem aí, tocarem nesses organismos e como a água acaba realizando o transporte também, né, de muitos organismos, se não for uma água de qualidade, se não tiver uma forma aí de fazer uma drenagem boa, acabam que esses tipos de organismos eles, realmente se disseminam aí nas plantas e acabam trazendo problemas aí bem importantes. E também existe, né, claro, os insetos aí que são esses vetores que acabam levando, né, acabam aí facilitando a disseminação dessas pragas, desses patógenos. Então, também tem que ter cuidado aí com esses tipos de insetos de determinadas culturas que acabam facilitando essa grande disseminação, e às vezes quando a gente não tem esse controle aí, a gente perde aí uma produtividade considerável das culturas. E o homem também além do vento, né, que daí vem junto com essa forma de disseminação, o homem também acaba trazendo aí, através do seu deslocamento de uma região para outra, pragas aí que, como não são fáceis de ser observados a olho nu, e através também de outras condições climáticas, como o vento, né, elas são bem fáceis de ser transportadas, então a sua disseminação também acaba ocorrendo, dependendo de que seja através da dispersão ou da deposição. Então, existe aí diversas formas que acabam influenciando nesse processo aí de disseminação desses organismos. Essa etapa da infecção, ela também, assim, é extremamente importante, né, porque já é um momento no qual aí o patógeno acaba, né, tendo aquele contato, né, diretamente com as células da planta, aquelas células que são susceptíveis. Então, essa infecção, ela pode acontecer de diferentes formas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em mecanismos de ataque dos patógenos, já entra aqui já como uma forma de ataque desses patógenos à planta, né? No caso, ao hospedeiro. E existe essas três formas aí, que são bem importantes, né? Que dali já, dependendo de como né? O organismo que está realizando essa infecção, eles realizam de diferentes formas também, mas essas aí são as mais recorrentes. Principalmente essa pré-penetração, né, que está aí, ali já é um pouco do contato, ele já não consegue ali, inicialmente falando, realizar, né, esse contato ali com a parede celular da planta, né, no caso do hospedeiro. Então, existe aí essas três formas, né, e a penetração que já ali já é o contato direto, né, com com o hospedeiro. E, por último, existem essas relações parasitárias estáveis, quando já tem ali um contato direto com a planta, então, com o hospedeiro. Então, o patógeno ele já realizou ali já a sua infecção, então, ele já entra ali como forma já de estar se alimentando, né, das partes ali da planta, principalmente das suas substâncias. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas etapas, com mais detalhes na parte mesmo de mecanismos de ataque dos patógenos. Mas já iniciei aqui, tá? A partir do processo de infecção, já iniciei já os mecanismos de ataque dos organismos. Então, existe essa penetração, que dali já é
é a fase ali quase inicial, né, desse contato do hospedeiro, do patógeno com o hospedeiro. Então, temos aí diversos exemplos de fungos, de bactérias, né, que realizam aí essa pré-penetração, principalmente ele bem na camada mesmo inicial do determinado órgão, né, dependendo de qual é a forma como esse organismo ele pode ter acesso, né, ao hospedeiro. Através também, por exemplo, de ferimentos, de aberturas naturais, então existe aí diferentes formas deles realizarem essa infecção ali no hospedeiro. Um trabalho importante que foi realizado, eles avaliaram, né, a questão da germinação de uma determinada espécie com a quantidade de números de esporos desses fungos. Então, quanto maior a quantidade de esporos desse fungo em específico, menor é a germinação. Então, tem essa relação aí direta, né, com a questão da quantidade de números de esporos. Então, a gente sabe que se aumenta aí a quantidade desse tipo de fungo aí, vai diminuir consideravelmente, né, a germinação. Então, é um processo aí que acaba aí influenciando de forma negativa aí no desenvolvimento inicial da planta. E também existe aí a penetração direta, né, então ela já realiza aí, no caso, o patógeno ele já entra mesmo de forma definitiva, né, onde ele existe uma entrada pela planta, né, seja ela de via natural ou através de ferimentos, de danos ali machucados, né, então existe uma abertura para que esses patógenos acabem aí entrando no hospedeiro. Então pode se de forma direta ou através de uma abertura natural, de um ferimento, então qualquer dano ali que a planta acaba apresentando aí ao longo do seu desenvolvimento, então é uma forma que os diferentes tipos de organismos ou esses agentes causais aí, eles acabam aí realizando a sua penetração no hospedeiro. Aqui é um exemplo aqui de como esse tipo de fungo acabou aí adentrando nessa cultura através desse dano aí, e ele acabou aí realizando de forma direta a sua infecção. Então, ele já, se vocês podem observar, nessa figura à direita na parte superior, e depois ele já vai ali aumentando a sua quantidade de esporos. Então, através dessa abertura aí pelo dano, e através de um ferimento também, ele acabou aí ingressando nesse hospedeiro. Como a gente está já citando ali desde do início ali dos processos de penetração desses patógenos nos hospedeiros, também existe aí a penetração por aberturas naturais e também através de ferimentos. Eles conseguem aí, através dessa possibilidade, né, essa facilidade de entrar na planta, causarem danos aí realmente bem significativos que acabam trazendo grandes prejuízos quando não é observado e realizado seu controle. E quando ocorre já, né, essas relações parasitárias estáveis, é quando esse organismo ele já apresenta aí já todo um estabelecimento aí dentro do hospedeiro, então ele já vai criando aí essa penetração completa, né, através da relação aí junto com o seu hospedeiro. Então, a partir desse momento aí já foi completada a sua infecção, então ele já vai realizar após essa etapa aí a sua colonização para que já consiga a partir desse processo aí já se alimentar das partes ali que da planta, né, para o seu crescimento e possivelmente aí posteriormente no caso a sua reprodução. Então é a partir desse momento que já ocorre aí o aumento das populações através aí desse processo do ciclo secundário, para que o patógeno já se estabeleça aí dentro do hospedeiro. Então é a partir desse momento aí, né, que o organismo ele já vai conseguir aí, já vai realizar, né,
o processo de alimentação aí, no qual ele vai se alimentar e retirar os nutrientes que as plantas acabam aí necessitando para o seu crescimento, para a sua fase aí de desenvolvimento na parte vegetativa ou reprodutiva. Então, ele já vai causar dano, já está causando danos ao hospedeiro, né? Então, existe aí diversas formas de realização de colonização, seja ele da forma do biotrófico até o necrotrófico, são aí etapas no qual ocorrem essas diferentes colonizações, então vai depender aí na forma e também em qual tipo de organismo, e existe essas três classificações, né, que são as mais recorrentes aí entre os tipos diferentes de organismos. Então, são formas aí na qual realmente a colonização ela é bem agressiva, né? A planta realmente já fica mais susceptível, apresentando aí sinais, apresentando danos e sintomas aí que mostram que o patógeno ele já está em ação ali direta, se alimentando para se desenvolver e se reproduzir ali, né? E aumentar a sua população. Então, dessa forma aí, os diferentes tipos de organismos, principalmente, por exemplo, como o fungo aí, eles atacam, né, a parede celular da planta, então, e a partir desse momento aí, eles já conseguem realizar danos significativos, já tem todo o controle aí da planta, às vezes eles conseguem aí, eles fazem com que as plantas acabam aí desenvolvendo e apresentando ali o crescimento de uma determinada parte, né? Então é uma indução que esses organismos acabam realizando no hospedeiro. Então eles acabam aí fazendo a sua colonização através de espaços intracelulares, através ali do xilema, do floema. Então existem diversas partes da planta, na parte mais morfológica, que esses organismos acabam aí realizando aí a sua forma de colonização. E possivelmente, né, no caso mais posteriormente, a sua reprodução e o aumento da população de sua, dependendo se for fungo, bactéria, vírus ou entre outros organismos. Então essa, né, é a fase aí na qual ele já se estabeleceu no seu hospedeiro, ele acaba só garantindo aí o número que seja suficiente para a sua disseminação. Então, ele mantém, no caso, ele vai aumentando através da reprodução a sua população, e isso também é uma etapa bem negativa, né, em termos agronômicos e técnicos aí, como vocês serão os futuros profissionais da área, tem que tentar, pelo menos ali, quebrar esse ciclo aí, para que não ocorra aí a sua reprodução, porque se ocorrer a sua reprodução, o controle ele vai ser mais complicado para ser realizado. Então, aqui é mais um exemplo de um ciclo completo, né? Principalmente ali quando a gente fala para essa cultura aí, que acaba que sofreu bastante, né? Que no caso aí com a ferrugem do café. Então, mostra aí. Só um momento, pessoal. Alguém está querendo ingressar aqui. Então, o ciclo, quando ele é completo, né, desde a fase inicial ali da sua sobrevivência até a sua reprodução, já é mais complicado realizar ali o seu controle. Então, existem aí técnicas e formas de tentar, né, evitar esses tipos evitar que esses dois tipos de ciclos ocorram, né, desde o ciclo primário até o ciclo secundário. Então, entender, né, todas essas etapas e todo aqueles ciclos, né, eles acabam sendo importantes aí para realizar o controle daquela praga, daquele patógeno no seu hospedeiro, que no caso é a planta. Então, existe aí essas medidas de controle, principalmente quando ocorre, né, o início aí do ataque desses patógenos no hospedeiro. Então, existe essas formas de controle, né, que tentam aí evitar que isso ocorra e que
acabem causando problemas, principalmente aí em termos de produtividade também da, da lavoura. E agora a gente vai para a parte de mecanismos de ataque dos patógenos. Então, como esses patógenos acabam realizando o ataque nos hospedeiros. Então, existe diferentes formas aí de compreender como isso ocorre, né? Mas é sempre importante saber, né, que esses patógenos, eles sempre vão precisar, né, eles sempre vão necessitar de um hospedeiro para que ocorra aí a realização daquelas 5 etapas ali, desde a sua sobrevivência até a sua reprodução. E sabemos que eles se alimentam através de nutrientes da planta, né, para realizar ali seu metabolismo e seu desenvolvimento. Eles precisam se alimentar para se manterem ali vivos, né? Então, sabemos aí que esses patógenos, eles acabam aí se beneficiando, né, através aí daquelas etapas que foram comentadas anteriormente, dentro ali do interior das células dos hospedeiros. Então, são formas aí, estratégias que eles acabam criando para sobreviverem. E como a gente já tinha citado antes, ali existem, né, as diferentes formas, né, de como esses patógenos acabam realizando a sua, a sua penetração no hospedeiro, né? Então, existe essas duas vias aí, né, que é a direta, né, através aí também de aberturas naturais e ferimentos, que acabei falando já anteriormente. Por exemplo, as bactérias, elas são incapazes de penetrar diretamente, né, nos, nos hospedeiros. Então, existe aí outras formas na qual elas conseguem realizar o seu ataque. Por exemplo, os vírus, eles acabam necessitando de alguma abertura, né, para entrar ali na planta, no caso, no hospedeiro, e isso ocorre através desses ferimentos, né. Já não, o fungo, ele já é um tipo de organismo que acaba aí se adaptando, então, é um dos tipos de organismos que mais causam injúrias, causam problemas aí, e ataques nas mais diferentes culturas. Então, por ele apresentar essa facilidade de realizar o seu mecanismo de ataque pelas 3 vias, né, então ele é um pouco mais complicado de realizar esse seu controle, mas não é impossível, né. Ele é um dos organismos que tem mais resistência aí aos diferentes tipos de controle. Então, aqui mostra como ocorre as diferentes formas, né? A gente citou ali anteriormente as diferentes vias, então os fungos ele, acabam apresentando essas diferentes formas de ataque aos hospedeiros. Aqui é um exemplo de vias de penetração das bactérias. E os diferentes tipos de organismos, eles acabam ali realizando o seu ataque, né, após a sua infecção ali, a sua colonização, através de diferentes formas, né. E existe os tipos de substâncias que eles acabam ali apresentando para realizar o seu ataque no hospedeiro, né. Então, eles acabam utilizando enzimas e também apresentam toxinas e hormônios, né. Então, através, por exemplo, a planta, ela apresenta algumas substâncias na qual esses diferentes tipos de organismos acabam ali utilizando, né, por ter todo o controle ali já celular na planta, eles acabam ali apresentando que eles acabam induzindo, né, a planta a aumentarem a produção desses determinados hormônios, né? Existem diversos tipos aí, claro que eu não vou citar todos, né, mas existe aí alguns que acabam aumentando o crescimento da planta em determinada parte da planta, né, e esses patógenos, eles têm esse controle, então, eles podem induzir a planta a aumentar ali o tamanho das raízes de forma totalmente desordenadas, né, porque como ele já tem todo o controle celular da planta, no caso do hospedeiro, né, eles acabam induzindo isso aí para poder se alimentarem ainda mais desses nutrientes que a planta acabam apresentando. Então, dentro dessas 3 substâncias aí, a gente vai falar sobre alguns tipos de enzimas, algumas toxinas e hormônios, e como esses organismos aí acabam realizando esses mecanismos de ataque por elas. Quando a gente fala,
naquela parte mesmo de penetração direta, né? Então, é uma forma que os patógenos acabam aí superando, né? Quebrando algumas barreiras de proteção que a planta tem, que também apresenta mecanismos de defesa. E após a penetração, todos esses mecanismos aí de defesa das plantas, dos hospedeiros, acabam sendo quebrados e os patógenos eles já têm todo o controle ali celular na planta, então já é mais complicado e mais difícil essa planta conseguir aí realizar defesas naturais. Então, esses organismos, eles têm a capacidade de produzir diferentes enzimas que acabam ali afetando, né, o mecanismo também de defesa das plantas, e essas enzimas, elas estão bem fortes, mesmo quando a gente fala em termos de ataque, né, desses patógenos que acabam destruindo partes, principalmente na parede celular dos hospedeiros e acabam causando danos aí bem significativos e bem importantes. Eles afetam em todo o tecido celular da planta e acabam aí mostrando uma certa facilidade de ter o controle aí sobre a atividade celular das plantas. Então, é por isso que muitas plantas elas acabam apresentando aí sintomas, né, desses tipos de ataques, porque esses patógenos eles acabam aí apresentando formas bem importantes de se desenvolver e tomar controle do hospedeiro. E existe aí diferentes tipos, né, de enzimas, como as cutinases, que acabam aí degradando as cutículas da planta, e também aquela camada mais lipídica que a planta apresenta na sua parede celular, né? Então, eles afetam todo esse processo aí, e acabam aí fazendo com que a planta sofra, né, de maneira bem significativa aí, em termos de conseguir aí realizar o seu desenvolvimento. Dependendo de qual é a forma, né, e qual é a fase que a planta está realizando o seu desenvolvimento, esses organismos aí, no caso, esses patógenos, eles afetam de forma bem importante mesmo ali algumas fases, principalmente na parte ali mais inicial, né, que é a parte vegetativa da planta, que é quando ela vai realizar ali a sua germinação até a sua fase reprodutiva. Diferentes tipos de organismos, eles afetam aqui aquela fase específica ali da planta, quando ela está mais necessitando ali de energia e nutriente para realizar o seu ciclo fisiológico, né? Até a parte de maturação. Então, eles atacam ali aquelas etapas e acabam tomando controle celular da planta. Tem um outro tipo de enzima que esses organismos acabam aí desenvolvendo para a planta, que também acabam aí formando diversas injúrias, principalmente nas folhas e nos frutos, e são bem mais fáceis assim de identificar esses sintomas e esses sinais que as plantas acabam apresentando. Então, existe aí, por exemplo, principalmente as bactérias que conseguem realizar aí a degradação de algumas partes da planta, né? E aqui é mais um exemplo de como, né, ocorrem esses ataques aí nas diferentes partes das plantas, pode ser no fruto, pode ser mesmo na sua estrutura, né? Então, são formas na qual esses patógenos acabam causando danos significativos aí nas culturas, seja qual for a cultura e qual a família botânica ela participa aí, existem diferentes patógenos específicos para cada um, principalmente quando a gente fala em termos de bactérias e fungos. E existe aí essas toxinas que realmente essas toxinas elas são muito agressivas, elas são aí realmente muito nocivas às plantas, não que as outras não sejam, como as enzimas, né, mas essas toxinas aí na qual esses organismos acabam aí apresentando, né, e inserindo aí nas plantas, elas são realmente muito nocivas e afetam aí de forma muito significativa aí o desenvolvimento das plantas, seja aonde for a parte, né, no qual os patógenos acabam colocando, né, essas toxinas na planta, eles aí acabam afetando diretamente aí, principalmente o protoplasma, né. E dentro quando a gente fala em termos de genética, né, na parte mais biológica ali da planta,
eles afetam aí as funções celulares das plantas e acabam aí aumentando aí problemas aí para que essa planta consiga se desenvolver e chegar à sua fase final, ali, que é a fase de maturação, que fecha ali o ciclo de desenvolvimento das plantas. Então, eles acabam aí, através dessas toxinas, né, alterando aí toda a atividade celular desses hospedeiros. Então, a partir dessas toxinas, quando a gente analisa e observa as plantas, né, eles acabam aí apresentando diferentes formas de atacarem as plantas através dessas toxinas, né, desde a parte de necrose ali na mosca, né, até a parte de deficiências nutricionais pelas plantas. Então, eles afetam, né, as diferentes formas e as diferentes fases de desenvolvimento das plantas, seja no inicial ali naquela fase vegetativa da planta, né, até a sua fase reprodutiva também, que é outra forma e outra fase na qual a planta, ao, né, gastar bastante nutriente, gastar bastante energia para realizar ali o seu ciclo final, essas toxinas acabam aí afetando de forma bem agressiva e nociva as plantas, no caso os hospedeiros. Existe também, né, as classificação para esses tipos de toxinas, seja elas seletivas ou não específicas aos hospedeiros, né? Então, quando a gente fala em relação a esse tipo de classificação, tem que lembrar que existe diferentes toxinas que são bem realmente tóxicas, né, às espécies das plantas, só que isso vai depender também do hospedeiro e como ocorre aí a forma da utilização dessas toxinas pelos patógenos, né? Então, vai existir, né, claro, fatores para que elas sejam aí aplicadas nos hospedeiros, né? Então, existem diversos fatores aí que esses patógenos acabam aí realizando, né? Então, podem sim contribuir principalmente para a severidade da doença, né? Mas às vezes eles não são essenciais porque depende muito, né, dessa relação aí do patógeno com hospedeiros. E existe aí, por exemplo, essas não seletivas ou não específicas ao hospedeiro, né, que são diferentes formas aí de toxinas que esses patógenos acabam aí criando, no caso, né, inserindo na planta, e uma das mais famosas, principalmente essa aí do fumo, né, que é a tabacotoxina, é um tipo aí de bactéria que acaba causando severidades importantes para a cultura do fumo. É um tipo de ataque que acaba aí ocorrendo bastante ali na região sul, que é uma das regiões que mais apresentam aí a produtividade em termos da cultura do fumo. Então, ela é um tipo de toxina aí desses organismos que acabam afetando principalmente as folhas do fumo, né? Eles acabam ali criando ali uma necrose nessas folhas e às vezes perdem também a parte de clorofila, então afeta também o desenvolvimento da planta. E também existe, né, essas seletivas ou essas específicas, que essas substâncias que são bem tão tóxicas, mas aí que vai depender muito, né, da espécie das plantas, que são hospedeiras, e também do patógeno que vai produzir essa toxina. Então, mais uma vez, ele vai depender muito, né, da relação aí da relação patógeno e também do hospedeiro. Então, elas podem sim ser seletivas ou específicas. Aqui tem um exemplo de como elas conseguem se manifestar, né, através das toxinas aí, principalmente na parte das folhas do fumo, como foi um exemplo que foi mencionado anteriormente em relação às toxinas, que esses organismos acabam aí apresentando e também aplicando nos hospedeiros. E esse aqui, em relação aos hormônios, como foi citado no início da aula, né, são tipos de hormônios que a planta, né, acaba aí apresentando, desenvolvendo, né, para que ocorra aí também de forma correta ali o ciclo de maturação dessas plantas, no caso dos hospedeiros. O que esses patógenos fazem? Quando eles já têm o controle celular da atividade celular das plantas, né, eles acabam induzindo as plantas a aumentarem uma determinada parte, né? Por exemplo, pode ser raízes, pode ser o aumento ali do próprio caule da planta,
e os patógenos eles já têm esse controle sobre a planta, né? Então, eles acabam fazendo essa indução. Então, a planta ela já não tem mais o controle celular ali dela, né? Então, ela não tem mais controle sobre algumas produções de hormônios. E os patógenos, eles acabam ali se beneficiando, né? Como eles já se estabeleceram, eles fazem com que a planta aumente uma determinada parte ali da sua estrutura para que eles possam ali se alimentar desses nutrientes que elas acabam ali utilizando para realizar esse aumento em específico daquela parte da planta. Então, eles acabam se beneficiando aí dessa forma desse controle celular pelas plantas para utilizarem esses tipos de hormônios em seu benefício. Existem algumas, né? Desde a auxina, a giberelina, também tem outro importante hormônio também, que é aquele agora não me vem o nome, que faz com que a planta aumente ali a sua parte de maturação, o etileno. Também é um tipo de hormônio ali que a planta acaba desenvolvendo, né, para questão mesmo de controle ali para que ela não seja, como é que eu posso dizer, em relação ao etileno, porque ele é um gás de maturação e acabam que os patógenos, eles aumentam, né, a sua produção para que eles acabam ali absorvendo alguns nutrientes que a planta precisa para realizar ali a liberação desse gás, né, no caso desse hormônio. Então, para a nossa aula de hoje, né, uma aula mais rápida, mais tranquila de entender, seria isso. Daqui a pouco eu vou passar para vocês ali a prova, vou dar uma olhadinha mais nela agora, ver se vou colocar ou se vou retirar algumas questões. Mas tudo isso que a gente já visualizou agora, já estudou ao longo dessa disciplina até o momento, vão cair na prova. Então, nada que não foi apresentado durante as nossas aulas não estará na prova, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Estamos em 22 alunos matriculados, mas, como já foi comentado antes, teve uma aluna que acabou trancando, né? Que não vai participar. Então, eu vou pedir para vocês que vocês façam uma lista com o nome de vocês na frente, tá? E o e-mail de cada um. E eu vou enviar a prova por e-mail. Aí fica mais fácil eu ter esse controle também. Então, até o final do dia, eu vou passar essa prova para vocês. E eu vou só esperar alguém que fique responsável aí, ou se vocês quiserem mandar ali no próprio grupo do WhatsApp, uma lista com o nome de vocês e o e-mail na frente. E coloque a numeração, por favor, porque daí já vou saber que só tem 21 alunos matriculados. Pode ser? Pode, professor. O senhor vai liberar esse PDF? Vou liberar agora mesmo. Tá. Pode sim, a gente vai já fazer isso. Perfeito, então. Eu vou aguardar. Então, eu vou dar um tempo a mais para vocês. Como essa semana tem um feriado, na quinta-feira, então vocês podem entregar a prova até sexta-feira, às 18 horas, tá? Do dia 15. Do dia 15 até às 18 horas, vocês podem entregar a prova. Aí é o tempo que eu vou ter ali para corrigir a atividade avaliativa. Ei, professor? Oi? Mas é para entregar a prova entregar nessa? Nessa sexta-feira. Uhum. Vou entregar hoje. Professor, a gente tem um seminário sexta-feira, professor. Sexta-feira? A gente está agoniado, que a gente está estudando para o seminário. A gente não vai dar conta do seminário e da prova. Tá, então... Por favor, professor. Tá, não se preocupe. Então, me entregue na segunda-feira até às 18 horas. Ótimo, professor, ótimo, que a gente está aperreado com o seminário, tá? Sexta-feira. Não, então tudo bem. Já que vocês estão com outras atividades aí, eu vou pedir para vocês entregarem até às 18 horas da segunda-feira, certo? Às 18 na segunda, né? Isso. Prova tranquila. Ótimo, professor. Bem de boa, ótimo. ali vai ser no mesmo formato. Ótimo, tá. A atividade avaliativa. Obrigada, professor. Tá bom. Tá, então eu vou aguardar, tá? A lista de e-mails agora para eu poder encaminhar a prova daqui a pouco. Certo? Tá, ok, então, pessoal. Opa, pode falar, né?
Ana Cristina. Professor, mas aí quem já terminar hoje já pode enviar hoje mesmo, né? Tipo, tem até segunda-feira, mas quem quiser se adiantar, não tem problema. Ok, então. Obrigada, tchau, tchau. Tá, então, pessoal, eu vou agora... Eu não sei se alguém tem alguma dúvida em relação à aula de hoje. Também, se tiverem, pode perguntar, tá? Não tem problema nenhum. Pode sim, claro. Você pode colocar lá no grupo, tá? Eu vou aguardar ali. São 21 nomes aí na lista, tá? Então, eu vou aguardar essa lista aí para poder enviar a prova para vocês. Valeu, então, pessoal. Já que ninguém tem nenhuma dúvida sobre a aula de hoje, então eu vou me despedir aqui e vou esperar vocês. Eu vou trabalhar aqui na prova e encaminhar para vocês mais tarde. Então, até mais. Tchau, professor. Tchau, Até tchau. outro dia.